Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos continuar estudando comunicação dos atos processuais. Quando eu falo em intimação, você já sabe diferenciar uma intimação de uma excitação. E quando eu falo em intimação, você sabe que ela, como regra, é feita por meio eletrônico. Só que quando eu não consigo fazer intimação por meio eletrônico, quando ela não pode ser feita por meio eletrônico, eu faço por quê? Por publicação. Como regra, a intimação é por meio eletrônico. Mas se eu não puder fazer por meio eletrônico, eu faço por quê? Por publicação. Então, publicação é o segundo caso em que eu posso fazer intimação. Primeiro, meio eletrônico. Segundo, publicação. Acontece o seguinte. Quando é feita uma publicação lá no Diário da Justiça, eu vou publicar o nome do advogado. Só que tem vários advogados que trabalham numa sociedade de advogados. São 2, 3, 4, 5 advogados juntos trabalhando. E normalmente esses escritórios de advocacia, essas sociedades têm nomes. Então imagina que tem um escritório de advocacia chamado Caetanas e Caetanas. Caetanas e Caetanas é uma sociedade de advogados? É. O que vai acontecer? Você pode pedir que a publicação não seja feita no nome da pessoa física do advogado, e sim em nome da sociedade. Publique em nome de Caetanas e Caetanas. Mas você só vai ter esse pleito deferido caso essa sociedade de advogados esteja devidamente registrada onde? Na OAB. Tem que estar registrada na OAB. Fechou até aí? Agora, olha só. Essa publicação, para ter validade, ela precisa obedecer alguns requisitos. E se ela não obedecer esses requisitos, ela corre pena de nulidade. Pode ser que eu decrete a nulidade disso daí, que eu declare a nulidade, por quê? Porque não preencheu os requisitos. Sobre nulidade, eu quero te falar um princípio, que é o princípio do prejuízo ou transcendência. O que é isso, Ridson? Significa dizer que eu só vou declarar a nulidade de um ato se ocorrer prejuízo. Então, ainda que falte um requisito, mas se esse requisito não for essencial, se esse requisito não causar prejuízo à parte, eu não vou anular. Então, eu anulo em último caso. Então, lembra do seguinte, eu tenho esses requisitos que eu vou trabalhar contigo. A falta deles, como regra, gera o quê? Nulidade. Só que eu vou fazer o possível para não anular. Se eu verificar que faltou alguma coisa, só que não teve prejuízo, eu não anulo. Tranquilo? Quais são os requisitos? Primeiro, na publicação tem que constar o nome das partes e dos advogados. Agora, quando eu falo advogado, lembra, o advogado ele tem o seu número da OAB. Então, eu coloco o nome da parte, o nome do advogado e o número da OAB do advogado. Ridson, eu peguei uma publicação e eu esqueci de colocar o nome da parte, esqueci de colocar o advogado, esqueci de colocar o número do OAB. Filho, se tu esqueceu o requisito, eu te falei que tem uma pena. Qual é a pena? Nulidade. Salvo se não acarretar prejuízo, né? Mas isso daí é lá para a parte de nulidades. Tranquilo até aí? Esqueceu? Nulo. Então, publica o nome da parte, nome do advogado e o número do OAB do advogado. Só que nós conversamos que o advogado ele pode requerer que as publicações não sejam feitas no nome dele de pessoa física, e sim em nome da sociedade de advogados. Se ele pedir e ela for devidamente registrada, você publica em nome de quem? Da sociedade. Agora, olha só. Quando tu publicar, a respeito do nome das partes, muito cuidado. A respeito do nome das partes, esse nome não pode conter abreviaturas. Imagina que tem uma pessoa que o nome dele é João P. da Silva. João Pedro da Silva. Tu coloca João P. Só que, velho, quando tu colocar João P, pode ser que em vez do João Pedro, apareça o João Paulo. Então, quando é nome da parte, eu não posso o quê? Abreviar. Cuidado. O CPC falou o nome da parte. O nome das partes não pode ser abreviado. Se ele coloca parte e advogado, está errado, porque advogado é regra diferente. Quando eu vou publicar o nome do advogado, eu coloco o nome o quê? O nome completo dele. Eu coloco o nome completo, ou então o nome que está na procuração, porque a parte ela concede poderes para o advogado, né? O nome que está na procuração ou o nome que está registrado na OAB. Então lembra, publicação, nome da parte, advogado, número da OAB. Só que o advogado pode pedir que em vez do nome dele, venha no nome de quem? Da sociedade. O nome da parte não pode ser abreviado. E o nome do advogado? O nome do advogado ele tem que vir completo. Ou então aquele nome que está escrito na procuração, ou o nome que está escrito no quê? Na OAB. O nome completo que está na procuração, o nome completo que está na OAB. Tranquilo? Faltou requisito, pena do quê? De nulidade.
Além disso daqui, óbvio, eu vou publicar também o teor da intimação. Eu estou intimando do quê? Estou intimando de uma sentença. Estou intimando de uma decisão interlocutória. Então, além dessas informações, você também publica o teor da decisão. Fechou até aí? Eu gravei isso daqui. Preciso tomar cuidado, porque tem situações em que a parte está representada por 4 advogados. Aí, quando tu vai fazer a publicação, tu publica em nome dos 4. Só que tem situações que esses 4 advogados chegam contigo e dizem o seguinte, olha, eu quero que a publicação ela ocorra somente no nome do advogado A. Eles fazem um pedido expresso de que as publicações venham no nome de um advogado indicado. Então, eu quero que venha no nome do A. Aí, o que tu faz? Na hora de publicar, tu publica no nome do B. Se tu desatender esse pedido, isso gera nulidade. Porque se eu pedir para publicar no nome do advogado A, é porque esse advogado A que está cuidando desse processo. Tem escritórios de advocacias que são compostos por dezenas de advogados. E na hora de vir a procuração tem 20 folhas. É tanto advogado, e eles pedem, olha, 200 advogados têm poderes, mas eu quero que as publicações venham no nome do xisto. Se eu quero que a publicação venha no nome do xisto, é o xisto que tem que estar na publicação. Se tu coloca no nome do Alfredo, o que vai acontecer? Nulidade. Outro ponto importante. Tem situações que o advogado vai e retira os autos em carga. Ele leva o processo para casa. O advogado, o defensor público, a advocacia pública, o Ministério Público. Ao retirar em carga, você está intimado. Você fica automaticamente intimado. Você chega lá no balcão da vara e fala bem assim, o servidor, o serventuário, o escrivão, o chefe de secretaria, como é que está a sentença? A sentença está pronta, doutor. Falta só publicar. Não, tranquilo, eu vou levar o processo para casa. Mesmo que a sentença, mesmo que a decisão esteja pendente de publicação, ao você levar para casa o processo, considera que você está o quê? Está intimado. Então imagina que você foi hoje na vara e você fez carga do processo, levou para casa. E essa decisão, ela estava junto do processo, ela estava dentro. Tu está levando, ela está pronta, ela está dentro. O que acontece? Tu foi lá na vara, mas essa decisão que tu levou o processo hoje, ela só foi publicada depois de 2 dias. Ela só foi publicada depois de 2 dias. A pergunta é, tu foi intimado no dia que tu levou o processo ou 2 dias depois? No dia que você levou o processo. Retirou em carga, filho, fica automaticamente intimado de qualquer decisão, não tem exceção, ainda que esteja pendente a nossa publicação. Cuidado que tem muito escritório de advocacia que nomeia um preposto para retirar em carga. Agora, eu estou vendo que quando eu retiro em carga, eu estou intimado, então isso pode dar merda. Por conta disso, o CPC estabeleceu o quê? Para retirar em carga, o advogado ou a sociedade, eles têm que credenciar o preposto. O preposto para retirar em carga tem que estar credenciado, tem que ir lá fazer o cadastro dele. Por quê, velho? Retirou em carga, está intimado. Porque daqui a pouco tu vai com o estagiário vai lá retirar em carga. O estagiário retira e tu perde prazo. Ah, não foi estagiário, foi eu. Pô, tu tá vendo? Retirou em carga, tu fica automaticamente o quê? Intimado. Matei isso daqui, vem cá comigo. Existem situações em que eu tenho nulidade de intimação. Quando que eu tenho nulidade de intimação, Ritson? Quando eu abreviar o nome da parte, quando eu não colocar o nome da parte, não colocar o nome do advogado, não colocar o número do AB. Quando o advogado pedir de forma expressa que a intimação venha no nome de um advogado indicado e tu publica no nome do outro, isso gera o quê? Gera nulidade. O que vai acontecer? Eu tenho nulidade de intimação. A pergunta é, eu preciso entrar com algum remédio específico? Não. Imagina que você tinha 10 dias para apresentar um documento. 10 dias. E esses 10 dias contavam da intimação. Só que a tua intimação, ela foi publicada e essa intimação por publicação, ela é o quê? É nula. E tu apresenta a tua alegação, tu apresenta o documento depois de 15 dias. Então, tu ultrapassa o limite de 10 dias. O que tu faz? Se você entender que a intimação está nula, você pega e entra com o ato normalmente, mesmo fora do prazo. Então, o juiz deu 10. No 15º dia, tu apresenta o documento, apresenta a alegação. Então, se tu quiser alegar nulidade de intimação, tu alega essa preliminar no próprio ato. Tu apresenta um documento e escreve preliminar de nulidade de intimação. E lá tu diz, seu juiz, desculpa, o senhor me deu 10 dias e eu estou entrando no 15º dia. Mas a culpa não foi minha.
A culpa foi do servidor porque eu pedi para publicar no nome do advogado A e eles publicaram no nome do advogado B. Então tu faz isso no próprio documento e o juiz vai analisar. Se o juiz reconhecer, realmente, desculpa, se o juiz reconhecer, tu já entrou com ato, esse ato ele tá o quê? Tá tempestivo, não precisa tu entrar de novo. Então lembra, tu tem 10 dias para entrar com ato, 10 dias. Só que tu entra no 20º dia. Tu perdeu o prazo, não perdeu? Se tu perdeu, como regra, tá o quê? Tá intempestivo, tu tá lascado. Só que tu perdeu o prazo não por culpa tua, e sim porque ocorreu uma nulidade. Tu pode alegar essa nulidade? Pode. Tu alega dentro do próprio ato. Tu alega. Aí o que vai acontecer? Se essa nulidade for reconhecida, mesmo tu tendo apresentado fora do prazo, esse ato ele vai ser considerado o quê? Tempestivo, porque eu não vou te prejudicar. Porque, velho, já pensou? Aí eu anulo, aí eu publico uma nova decisão, te intimo de novo. Vai atrasar muito o processo. Assim é muito mais célere. Caríssimos, nós falamos que quando eu tenho intimação, a última forma de intimação é o quê? Por oficial de justiça. Então eu faço a intimação por oficial de justiça somente quando está frustrada a intimação pelo meio eletrônico ou o quê? Pelos correios. Agora lembra, eu faço por meio eletrônico, beleza, fiz por meio eletrônico. Não deu certo por meio eletrônico, eu faço por quê? Publicação. Não deu publicação, eu faço por quê? Eu faço de forma pessoal ou correios aviso de recebimento. E oficial de justiça, em último caso. Oficial de justiça é só quando são frustradas as outras formas de intimação. Toma muito cuidado que a intimação, se for necessário, ela pode ocorrer por edital. Quando que ela ocorre por edital? Quando a pessoa que você quer intimar ela é incerta ou não conhecida. Ou quando o local que ela está é incerto, não sabido e etc. Então, aquela regra da citação aplica aqui. Eu posso ter intimação por edital e eu também posso ter intimação por hora certa. Intimação por hora certa que o oficial de justiça vai lá quantas vezes? 2 vezes. Ritson, pergunto-lhe. Para fazer a intimação, eu tenho que pedir para o juiz? Se o juiz intima a testemunha, eu não preciso pedir para o juiz intimar. O juiz determina as intimações de ofício, mesmo que o processo esteja pendente. O juiz determina de ofício as intimações nos processos pendentes, salvo se tiver uma disposição contrária. Se tiver alguma lei dizendo, seu juiz, nesse caso, você só pode mandar intimar se tiver pedido da parte. Aí o juiz não pode. Mas como regra, ele manda intimar de ofício. E o que vai pegar na prova está aqui, ó. Eu coloquei para ti. Isso aqui você tem que saber de cor. Quando eu falo em citação, come ex-chefe. Correios, oficial de justiça, meio eletrônico, edital, escrivão e chefe de secretaria. Na intimação, eu tenho exceção porque lá eu tenho a intimação do advogado pelo advogado. Cuidado com esse detalhe. E a ordem, que é o que pega. Na citação, se não for um processo eletrônico, se não for um processo por meio eletrônico, ou não for o caso do réu executado ou interessado aparecer na secretaria da vara, porque aí quem faz a citação é o escrivão ou chefe de secretaria, se não forem esses casos especiais, como é que a citação é feita? Como regra pelos correios. Se eu não conseguir citar pelos correios, se for frustrado, eu faço por quê? Por oficial de justiça. E se o oficial de justiça for, e o endereço for incerto, o camarada não foi encontrado, não foi localizado, estiver um lugar não sabido, eu faço por quê? Por edital. Na intimação é diferente, porque intimação, como regra, eu intimo por meio eletrônico. Se eu não conseguir intimar por meio eletrônico, eu vou no pub. Por que pub? Eu faço publicação no Diário da Justiça. Se eu não puder por meio eletrônico nem publicação, aí entra o escrivão-chefe de secretaria. Fazendo o quê? Fazendo a intimação pessoal, quando o cara comparece na vara. Ou se o cara estiver em outra localidade, se ele estiver em outra comarca, ele manda o quê? O AR. Somente quando é frustrado, meio eletrônico, publicação, correios, AR, somente quando tudo é frustrado que eu faço a intimação, por quê? Pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça, ele está em último lugar. Beleza até aí, pessoal? Então, a gente está fechando aqui essa parte de intimação. Revisem, repassem tudo que eu coloquei aqui no quadro, no caderno, copia, porque depois que você copiar, a tua prova está aqui no quadro. Caríssimos, estou fechando aqui, sangue no olho até a posse, para cima, caveira, fui!